Olá! Bem-vindo ao Capital Sensei! Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais espetaculares e, francamente, aterrorizantes da história financeira moderna. Estamos falando da ascensão e queda catastrófica de um fundo de hedge chamado Long Term Capital Management, brilhantemente narrada no livro de Roger Lowenstein, Quando os Gênios Falham. Esta não é apenas uma história sobre perder dinheiro, é uma história sobre como uma equipe das pessoas mais inteligentes do planeta, incluindo vencedores do Prêmio Nobel, construiu uma máquina financeira que acreditavam ser perfeita, apenas para vê-la sair de controle e quase derrubar toda a economia global. Tentamos responder ao máximo de perguntas que conseguimos na seção de comentários sempre que um novo vídeo é lançado. A história da Long Term Capital Management é complexa e levanta muitas questões sobre risco e a natureza do nosso sistema financeiro. Então, por favor, compartilhe suas dúvidas, seus pensamentos ou até mesmo suas próprias experiências com investimentos que não saíram como planejado. Suas histórias criam uma comunidade onde todos podemos aprender uns com os outros. Para entender a história da Long Term Capital Management, ou LTCM como a chamaremos, você primeiro precisa entender a equipe por trás dela. Este não era apenas um grupo de traders brilhantes de Wall Street. Esta era, no papel, o equivalente financeiro do Dream Team olímpico de 1992. No comando estava John Meriwether, uma figura lendária do banco de investimentos Salomon Brothers. Ele era o rei indiscutível da negociação de títulos, um homem quieto, mas intensamente competitivo, que havia montado uma equipe de traders tão lucrativos que foram famosamente apelidados de Os Picas Grossas. Em outro livro famoso, O Pôquer do Mentiroso. Mas Meriwether não trouxe apenas traders. Ele trouxe artilharia pesada do mundo acadêmico. Seus sócios incluíam dois homens que eram literalmente a realeza das finanças, Myron Scholes e Robert Merton. Se você já fez alguma aula de finanças, conhece esses nomes. Apenas um ano antes do colapso do fundo, os dois ganhariam o Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho inovador na precificação de derivativos financeiros. O trabalho deles, especialmente o famoso modelo de Black-Scholes, deu ao mundo uma fórmula matemática para determinar o valor de opções. Pense em como isso é revolucionário. Era como se eles tivessem encontrado um projeto oculto do mercado, uma maneira de usar matemática avançada para encontrar certeza e lógica no que parecia ser o caos. Para os investidores, ter esses dois a bordo era como ter Isaac Newton projetando sua catapulta. A presença deles deu à LTCM uma aura de invencibilidade intelectual. Sugeria que suas estratégias não eram apenas palpites inteligentes, eram verdades cientificamente comprovadas. Essa reunião de cérebros não tinha precedentes e atraiu mais de $1 bilhão em investimento inicial, uma soma inédita para a época. Então, qual era essa estratégia genial que iria imprimir dinheiro? A ideia central era algo chamado arbitragem. A arbitragem, em sua forma mais pura, é o mais próximo que se pode chegar de um almoço grátis em finanças. Trata-se de encontrar pequenas e temporárias distorções de preços entre dois ou mais ativos semelhantes e explorá-las. Imagine que você está em uma feira e vê duas barracas, lado a lado, vendendo o mesmo tipo de maçã. Uma barraca as vende por R$1, a outra por R$1,01. Você poderia, em teoria, comprar a maçã mais barata e vendê-la imediatamente para alguém ao preço da outra barraca, embolsando aquele lucro de R$0,01 com risco zero. A LTCM aplicou essa mesma lógica ao mercado global de títulos, mas em uma escala alucinante. Eles encontravam, por exemplo, dois tipos diferentes de títulos do governo italiano, que eram quase idênticos, mas estavam sendo negociados a preços ligeiramente diferentes. Seus modelos diziam que, eventualmente, os preços desses dois títulos teriam que convergir,
o que significa que a diferença de preço se fecharia. Eles apostavam nessa convergência. Eles compravam o título mais barato e vendiam o mais caro a descoberto. Quando os preços se aproximavam, eles obtinham um pequeno lucro na diferença. Aqui está o porém, e é um grande porém. Essas diferenças de preço eram microscópicas, muitas vezes apenas alguns centésimos de 1%. Aquele lucro de 1 centavo em uma maçã é bom, mas não vai te deixar rico. Para transformar essas pequenas migalhas de lucro em um banquete, a LTCM precisava de 2 ingredientes: uma quantidade enorme de capital e uma quantidade ainda mais enorme de dinheiro emprestado. Esse empréstimo é chamado de alavancagem. A alavancagem é um conceito crucial de se entender. Pense nela como usar uma alavanca longa para levantar uma pedra enorme. Apenas com sua própria força, você não consegue movê-la, mas com a alavanca, você pode amplificar sua força e movê-la facilmente. Em finanças, alavancagem significa usar uma pequena quantia do seu próprio dinheiro, seu capital, para controlar uma quantidade muito maior de ativos. A LTCM era a mestre da alavancagem. Para cada $1 de seu próprio dinheiro, eles pegavam emprestado 25, 30, às vezes até mais de $50 de grandes bancos. Essa incrível alavancagem tinha um efeito mágico. Transformava um minúsculo lucro de 0,01% em um lucro muito mais respeitável de 0,25% ou 0,5% sobre seu próprio capital. E quando você faz milhares dessas operações o dia todo, todos os dias, com bilhões de dólares, esses lucros se somam a quantias impressionantes. Mas a alavancagem é uma espada de 2 gumes perversa. Assim como ela magnifica seus ganhos, ela magnifica suas perdas com exatamente o mesmo poder. Se aquela pedra escorregar da sua alavanca, ela não apenas cai, ela desaba com força amplificada. Durante os primeiros anos, tudo correu perfeitamente. A máquina funcionou exatamente como os gênios a projetaram. Em seu primeiro ano completo, 1995, a LTCM rendeu espantosos 43% após suas pesadas taxas. No ano seguinte, 1996, renderam 41%. Não eram apenas bons retornos, eram retornos lendários. Eles estavam dobrando o dinheiro de seus investidores a cada 2 anos. Wall Street estava maravilhada. Fundos de pensão, doações universitárias e indivíduos ricos estavam implorando para entrar. O fundo operava de um escritório isolado e de alta tecnologia em Greenwich, Connecticut, longe do barulho de Wall Street. Eles eram notoriamente sigilosos. Raramente ou nunca contavam a seus investidores quais eram suas estratégias específicas. A mensagem era clara: você não precisa saber. Nós somos os gênios. Nós temos os modelos. Apenas nos dê seu dinheiro e veja-o crescer. Essa descrição alimentou um incrível sentimento de arrogância e hubris. Os sócios acreditavam que haviam transcendido o risco. Eles viam o mercado não como um aglomerado caótico e emocional de seres humanos, mas como um sistema racional que, em última análise, obedeceria às elegantes leis de sua matemática. Eles haviam construído modelos de risco complexos baseados em décadas de dados históricos de mercado. Esses modelos lhes diziam, com certeza científica, qual era a probabilidade de qualquer evento ocorrer. Eles podiam calcular, por exemplo, que as chances de perder uma certa quantia de dinheiro em um único dia eram tão infinitesimalmente pequenas que só aconteceriam uma vez em 10.000 anos. Eles estavam convencidos de que haviam construído um navio perfeito e inafundável, mas estavam navegando em um oceano cheio de icebergs que não estavam em seus mapas antigos. O primeiro sinal de problema apareceu em 1997 com a crise financeira asiática. Economias em lugares como Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul, que estavam em franca expansão, de repente entraram em colapso. As moedas despencaram e os mercados entraram em parafuso. Agora, de acordo com os modelos da LTCM,
Isso deveria ter sido bom para eles. Em uma crise, os investidores normalmente se envolvem em uma fuga para a qualidade. Eles vendem ativos de risco, como títulos de mercados emergentes, e compram ativos ultrasseguros, como títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A LTCM estava posicionada para exatamente este cenário, mas algo inesperado aconteceu. A crise foi tão severa que desencadeou o que é conhecido como fuga para a liquidez. Esta é uma diferença sutil, mas crucial. A fuga para a qualidade é sobre buscar segurança. A fuga para a liquidez é sobre buscar dinheiro a qualquer custo. Os investidores estavam com tanto medo que começaram a vender tudo o que podiam, incluindo os ativos super seguros que deveriam estar comprando. Eles só queriam sair. Eles precisavam de dinheiro vivo. Como resultado, as diferenças de preço, ou spreads, que a LTCM apostava que diminuiriam, de repente começaram a se alargar dramaticamente. Imagine nosso exemplo da maçã novamente. Em pânico, talvez o preço da maçã de R$1 caia para 90 centavos, e o preço da maçã de R$1,01 caia para 95 centavos. O spread não fechou, ele aumentou de 1 centavo para 5 centavos. Para a LTCM, isso significava que suas operações estavam agora perdendo dinheiro. Pela primeira vez, o fundo registrou prejuízo. Não foi enorme, mas foi uma rachadura na armadura da invencibilidade. Os sócios, no entanto, permaneceram confiantes. Eles viram isso como uma anomalia temporária. Seus modelos diziam que os spreads eventualmente voltariam ao normal. Então, eles dobraram suas apostas. Então veio agosto de 1998. Este foi o momento em que o mundo mudou para a LTCM. O governo russo, lutando com sua própria crise econômica, fez o impensável. Deu um calote em sua dívida interna. Isso foi uma bomba. Os modelos financeiros de todo o mundo, incluindo os da LTCM, consideravam um calote russo um evento altamente improvável. Era como um evento de 6 sigma, algo que os modelos previam que poderia acontecer uma vez na vida do universo. O calote russo jogou gasolina no fogo que a crise asiática havia começado. Desencadeou um pânico global de proporções épicas. A fuga para a liquidez entrou em modo turbo. Os investidores não apenas se afastaram do risco, eles correram. Eles se livraram de tudo que não fosse um título do Tesouro dos Estados Unidos. Os spreads em todos os mercados explodiram para níveis nunca antes vistos. Não importava se era um título hipotecário dinamarquês ou um título do governo brasileiro. Se não fosse o ativo mais líquido e confiável da Terra, estava sendo vendido. Para a LTCM, esta foi a tempestade perfeita. Lembre-se, toda a sua estratégia se baseava na ideia de que, embora uma ou duas de suas operações pudessem dar errado, milhares delas, espalhadas por diferentes mercados, não poderiam dar errado ao mesmo tempo. Os modelos mostravam que os movimentos de, digamos, títulos italianos e dívidas corporativas dos Estados Unidos não estavam perfeitamente correlacionados. Mas no pânico de agosto de 1998, eles estavam. Tudo se tornou correlacionado a uma única coisa: o medo. Pense desta forma. Imagine que você é o dono de um cassino e projetou um jogo baseado em 100 roletas diferentes. Você as analisou e sabe que, em média, os resultados são independentes. É altamente improvável que todas as 100 roletas caiam no vermelho ao mesmo tempo. Você construiu todo o seu negócio com base nessa independência estatística. Então, um dia, um terremoto gigantesco inclina todo o piso do cassino, e cada bola em cada roleta desliza para o bolso vermelho. Foi isso que aconteceu com a LTCM. Cada uma de suas operações meticulosamente calculadas e cientificamente embasadas ficou no vermelho, todas ao mesmo tempo. As perdas foram catastróficas e assustadoramente rápidas. Eles estavam perdendo centenas de milhões de dólares todos os dias. Em um dia no final de agosto,
o fundo perdeu 550 milhões de dólares. Isso é mais de $500 bilhão em um único dia. Em menos de 4 semanas, do final de agosto a meados de setembro, a LTCM perdeu 1,8 bilhão de dólares. A essa altura, o fundo havia perdido quase todo o seu capital, o dinheiro que pertencia a Merriweather, seus sócios e seus investidores. É aqui que a história passa do fracasso de uma empresa privada para uma emergência global. O problema era a alavancagem. A LTCM não havia perdido apenas seus próprios 4 bilhões de dólares. Ela estava sentada sobre uma montanha de ativos no valor de mais de 100 bilhões de dólares e tinha posições em derivativos fora do balanço com um valor nocional de mais de 1,25 trilhão de dólares. Sim, trilhão com T. Tudo isso foi financiado com dinheiro emprestado de todos os grandes bancos de Wall Street. Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, você escolhe. Se a LTCM falisse, não conseguiria pagar seus empréstimos. Os bancos seriam então forçados a tomar os ativos da LTCM. Todos aqueles títulos italianos, hipotecas dinamarquesas e outros títulos exóticos, e vendê-los no mercado aberto para reaver seu dinheiro. Mas aqui está a parte aterrorizante. Como todos os bancos conheciam a estratégia geral da LTCM, muitos deles vinham fazendo os mesmos tipos de operações. Se todos tentassem vender os mesmos ativos ilíquidos ao mesmo tempo, isso desencadearia uma liquidação forçada, derrubando os preços a zero e causando perdas massivas para os próprios bancos. Seria um efeito dominó que poderia congelar os mercados de crédito e mergulhar a economia global em uma profunda recessão. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, previu isso e percebeu que precisava agir. O presidente do Fed de Nova York, William McDonough, convocou os chefes de todos os principais bancos de Wall Street para uma reunião em 23 de setembro de 1998. Ele basicamente os trancou em uma sala e expôs a situação sombria. Ele disse a eles que a LTCM era uma arma carregada apontada para o coração do sistema financeiro global e que era problema deles resolver. Ele deixou claro que o Fed não usaria dinheiro público para um resgate, mas ele encorajou-os, com toda a autoridade do Banco Central, a encontrar uma solução privada para se salvarem. As negociações foram incrivelmente tensas. Esses CEOs de bancos eram rivais ferozes, que normalmente fariam qualquer coisa para ver um concorrente falir. Mas agora, eles estavam sendo informados de que tinham que se unir para salvar um de seus maiores clientes. Um cliente cuja arrogância e sigilo os colocaram todos nessa posição. Após um longo e agonizante fim de semana de negociações no limite, eles finalmente concordaram. Um consórcio de 14 bancos e corretoras levantou 3,65 bilhões de dólares para recapitalizar o fundo. Em troca, eles assumiram o controle de 90% da LTCM. Os gênios, Merriweather, Merton e Scholes, foram efetivamente aniquilados, perdendo suas fortunas pessoais e, mais importante, o controle de sua criação. Seu grande experimento havia falhado. Então, quais são as lições aqui? Esta história é muito mais do que uma curiosidade histórica. É uma fábula atemporal sobre finanças, natureza humana e risco. A primeira e mais óbvia lição é sobre o perigo da arrogância intelectual, ou hubris. Os sócios da LTCM eram brilhantes, mas permitiram que seu brilhantismo os cegasse. Eles acreditavam que seus modelos eram um reflexo perfeito da realidade, deixando de entender que modelos são, por definição, simplificações. Eles não podiam capturar o pânico cru, imprevisível e muitas vezes irracional dos seres humanos em uma crise. Eles pensaram que eram mais espertos que o mercado, e o mercado lhes ensinou uma lição muito dolorosa de humildade. A segunda lição é que seus modelos são tão bons quanto suas premissas. Os modelos da LTCM
foram construídos com dados históricos. Eles presumiam que o futuro seria mais ou menos como o passado. Mas a história nem sempre se repete. Às vezes, acontece algo que nunca aconteceu antes. Um evento que está tão fora dos limites das expectativas normais que quebra completamente o modelo. O escritor Nassim Nicholas Taleb mais tarde popularizaria um termo para isso: um evento do tipo cisne negro. O calote russo foi um cisne negro clássico e revelou a falha fatal de confiar demais no passado para prever o futuro. Terceiro, temos a lição brutal da alavancagem. A alavancagem é como cocaína financeira. A sensação é incrível na subida, mas pode te matar na descida. A alavancagem extrema da LTCM significava que eles não tinham margem para erro. Uma pequena perda percentual em sua enorme base de ativos foi suficiente para aniquilar 100% de seu próprio capital. Transformou o que poderia ter sido uma perda superável em uma fatal. É um lembrete de que gerenciar o risco de queda é muitas vezes mais importante do que perseguir o máximo de retorno positivo. Quarto, há o conceito crítico de risco de liquidez. A LTCM poderia, em última análise, estar certa. Se eles tivessem conseguido manter suas posições por mais 6 meses ou 1 ano, muitos desses spreads provavelmente teriam convergido de volta ao normal e eles teriam recuperado seu dinheiro. Mas eles não conseguiram aguentar. Ficaram sem dinheiro para atender às suas chamadas de margem. Uma chamada de margem é quando seu credor, vendo o valor de sua garantia cair, exige que você aporte mais dinheiro imediatamente. Se você não puder, eles vendem à força seus ativos aos preços terríveis atuais. A LTCM provou estar errada, porque ficou sem tempo e dinheiro. O famoso ditado no mundo das negociações é: o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. A LTCM é a prova definitiva dessa afirmação. Finalmente, a história da LTCM apresentou ao mundo o conceito moderno de risco sistêmico. Mostrou como a falência de uma empresa altamente interconectada e alavancada poderia ameaçar a estabilidade de todo o sistema. O termo grande demais para quebrar entrou no vocabulário popular. O resgate, embora privado, estabeleceu um precedente poderoso. Enviou a mensagem de que, se uma instituição financeira se tornar grande e interconectada o suficiente, as autoridades, de uma forma ou de outra, não permitirão que ela entre em colapso de forma desordenada. O legado da Long Term Capital Management é profundo. É um estudo de caso ensinado em todas as escolas de negócios e um conto de advertência sussurrado em todos os pregões. Ilustra de forma gritante o conflito eterno entre o desejo de certeza matemática e a realidade de um mundo caótico e imprevisível. E talvez a parte mais arrepiante da história seja que apenas 10 anos depois, em 2008, o mundo enfrentaria uma crise ainda maior. Enraizada nos mesmos problemas: alavancagem extrema, instrumentos financeiros complexos e mal compreendidos. Modelos que falharam em prever um evento de cisne negro no mercado imobiliário e uma crise sistêmica que exigiu um resgate massivo do governo. Os gênios da LTCM forneceram ao mundo um aviso claro e inequívoco. A história de seu fracasso foi um ensaio geral para um drama ainda maior. Serve como um duro lembrete de que, no mundo das finanças, o cemitério está cheio de gênios que esqueceram uma regra simples: não importa o quão inteligente você seja, você deve sempre respeitar o poder do mercado.